Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre reservas de lucros. E quando nós falamos sobre reservas de lucros, nós vamos observar que a Lei 10.303 de 2001, ela obriga todas as companhias a destinar todo o seu lucro que foi auferido no período para a constituição de reservas ou a distribuição de dividendos. Posteriormente, em 2007, nós vamos ter a Lei 11.638, alterando a Lei das SAs, e determinando que as empresas elas não deverão mais manter em suas demonstrações contábeis resultados positivos de lucros ou prejuízos acumulados. Então, ela só deverá manter acumulado nas suas demonstrações contábeis, no balanço patrimonial, o saldo de prejuízo acumulado. Então, quando o saldo é positivo, que seriam lucros acumulados, a empresa deverá constituir reservas. E a estas reservas nós denominamos como reservas de lucro, que poderão ser constituídas no formato de reserva legal, reservas estatutárias, reservas para contingências, reservas para expansão e outros tipos de reservas também, de acordo com o estatuto social da empresa. Nós vamos verificar que a primeira reserva e aquela que é obrigatória por lei é a reserva legal. A reserva legal ela é instituída para dar proteção ao credor, ou seja, para dar proteção àqueles que estão investindo na atividade econômica desta empresa. Ela deverá ser constituída com 5% do lucro líquido auferido no exercício, ou seja, do valor do lucro líquido auferido apurado na demonstração de resultado do exercício, você vai destinar 5% para a formação de reserva legal. No entanto, ela tem um teto, ou seja, tem um teto máximo que você vai constituir de reserva legal de acordo com a lei das SA. Então, nós temos o primeiro caráter a ser observado, que ela é obrigatória até atingir 20% do capital social. Ou seja, ela é obrigatória até que a constituição dessa reserva, o saldo da conta reserva legal, atinja o percentual de 20% do capital social subscrito, daquele capital social que foi estabelecido no ato da constituição da empresa. Ou o outro critério que nós temos é que a soma do saldo de reserva legal mais a reserva de capital não deverá representar mais que 30% do capital social. Então eu preciso observar a regra de constituição de até 5% ao período. Eu tenho que observar que a reserva legal ela não pode ultrapassar 20% do capital social e que a sua soma com a reserva de capital não poderá ultrapassar 30% do capital social. A reserva legal ela poderá ser utilizada para a compensação de prejuízos, ou seja, resultados negativos que a empresa possa vir a apurar em períodos futuros, ou ela poderá ser utilizada também para o aumento de capital social. Então, se você observar que você tem um saldo muito alto de reserva legal, observou que a empresa não está apurando prejuízos no período, você pode utilizar este saldo para aumentar o capital social da empresa, por meio de uma alteração contratual. Tá? Em termos de contabilização, nós temos aqui um exemplo a ser seguido só para visualizar como que vai ficar a contabilização da reserva legal. Então, consideramos aqui que a companhia Alfa ela tem um capital social de 8 milhões, o lucro líquido que ela apurou no exercício é de 3 milhões, e aí nós teríamos então uma reserva legal neste período sendo contabilizada de 5% do lucro líquido do exercício. 5% de 3 milhões, nós teríamos um total de 150 mil a ser contabilizado como reserva legal. Neste caso em especial, nós podemos observar que o limite máximo que nós poderíamos contabilizar de reserva legal seria de 1.600.000, ou seja, no máximo até 20% do capital social. Contabilmente, o lançamento contábil ele vai retirar esse saldo do lucro do exercício e vai repassar para a conta de reserva legal. Lembrando que essas duas contas estão ali dentro do patrimônio líquido. Então, esta conta lucro do exercício, ela não vai fechar, ela não vai acumular saldo em lucros acumulados para o próximo exercício social. Então, pelo contrário, eu vou pegar todo o saldo do lucro do exercício e vou realizar a formação das reservas.
E ao final, o que sobrou ali ou o que foi estabelecido no Estatuto Social, eu vou distribuir dividendos. Então, eu vou repassar esse valor aos acionistas, tá? Então, debitamos lucro do exercício no patrimônio líquido e creditamos reserva legal no valor de R$150 mil, tá? Outra reserva que nós temos é a possibilidade de constituição de reservas estatutárias. Como o próprio nome já diz, esta reserva precisa estar estabelecida no Estatuto Social da empresa ou no contrato social. Então, no documento de constituição da empresa, precisa constar diretamente a possibilidade de formação de reserva legal e lá deverá indicar também qual que é a finalidade de formação da reserva estatutária, qual que é a finalidade de formação da reserva estatutária, quais são os critérios para a sua definição e, principalmente, qual que é o limite máximo que vai ser estabelecido para essa reserva estatutária. Então, eu preciso dar uma finalidade, dizer por que eu estou constituindo essa reserva. Eu preciso estabelecer quais são os critérios de mensuração, ou seja, de cálculo dessa reserva para cada período contábil, para cada exercício. E eu preciso estabelecer qual que vai ser o limite máximo de formação desta reserva estatutária. Tá? Então, como exemplo, nós temos aqui que a Companhia Alfa definiu 10% sobre o lucro líquido do exercício para renovação de equipamentos. Então, ela deu aqui uma definição, ela já estabeleceu qual que vai ser o percentual do lucro líquido que vai ser destinado para a reserva estatutária com a finalidade de renovação de equipamentos. Então, nós vamos ter aqui, considerando um lucro líquido de 3 milhões, nós teríamos aqui a destinação de 10%, portanto, R$300 mil para a formação de reservas estatutárias. A contabilização segue exatamente o mesmo processo da contabilização da reserva legal, ou seja, retiramos do lucro do exercício e lançamos diretamente em reservas estatutárias, que também está ali no patrimônio líquido. Então, debitamos lucro do exercício, creditamos reservas estatutárias. Lembrando que o lucro do exercício é uma conta que tem natureza credora, toda vez que eu debito a conta, eu estou reduzindo o seu saldo, no valor de R$300 mil. Tá? Outra reserva que nós temos, reserva para contingências. Não posso confundir reservas para contingências com provisão para contingências. Reservas para contingências, ela está relacionada diretamente com a possibilidade de redução do meu lucro futuro. Então, ela é uma parcela de lucro que eu estou destinando a compensar em exercícios futuros a diminuição de lucro. Eu já tenho diretamente uma previsão, já tenho diretamente ali estabelecido, já foi julgado como provável e certo que no futuro eu vou ter uma redução do meu lucro. Seja porque eu tive uma redução na minha safra, seja porque eu tive diretamente um aumento nos investimentos, seja porque eu tenho diretamente ali a possibilidade de ter algum desgaste futuro nas minhas operações, mas eu já tenho ali estimado, eu já tenho ali provado que eu vou ter uma redução no lucro futuro. Então, eu posso formar reservas para contingências, pensando já nessa possibilidade de tentar suavizar esse resultado em relação ao patrimônio líquido. Eu preciso indicar a causa da perda prevista e justificativa com razões de prudência que recomendam a constituição da reserva. Lembrando que no caso de SA, essa reserva ela vai ter que ser aprovada pela Assembleia da empresa, pela Assembleia Geral da empresa. Eu preciso ter diretamente a definição de qual vai ser o percentual a ser constituído para essa reserva. Eu preciso definir diretamente qual é o prazo que vai ser utilizado diretamente essa reserva. E preciso observar que a reversão ela vai acontecer, ou seja, eu vou reverter essa reserva, vou dar baixa no saldo dessa reserva, no exercício em que deixar de existir as razões que justificaram a sua constituição, tá? Então, estou realizando reservas em 2020, pensando em uma redução da minha safra para 2021. Quando acontecer de fato a redução da minha safra, quando de fato acontecer essa redução no meu lucro em 2021, eu vou ter que fazer esta reversão da reserva para contingência, tá?
Então, é uma reserva que eu estou realizando para fins pensando em um evento futuro que estará impactando negativamente no lucro da minha empresa. Temos aqui um exemplo, a companhia Alfa, por não conceder aos seus funcionários os aumentos salariais de costume, prevê para o próximo período greve geral por ocasião do dissídio coletivo. A diretoria planeja confidencialmente suportar 30 dias de greve. Ultrapassando este limite, ela cederá às reivindicações dos seus funcionários. É prevista, portanto, para o mês de paralisação, uma diminuição de lucro em 17%. Então, eu já tenho aqui um evento futuro que está previsto e eu já tenho qual que é o percentual que eu vou ter de redução no lucro durante esse período de paralisação, durante esse período em que a empresa estará parada, tá? Então, podem se equalizar os lucros dos 2 anos, formando deduzindo 8,5% ao quadrado, ou seja, estaria constituindo reservas de 8,5% sobre o lucro líquido durante esses 2 anos, tá? Pensando neste momento no evento futuro, e lá no futuro também eu posso estar diretamente compensando, diretamente zerando o saldo das minhas reservas, tá? Então, considerando esse meu lucro de 3 milhões, eu teria aqui a provisão de uma reserva de 8,5%, que totalizariam R$ 255 mil. Contabilizando contabilmente, a minha reserva para contingências, ela vai passar pelo mesmo lançamento contábil. Eu vou retirar do lucro do exercício, lá do patrimônio líquido, e vou lançar para reservas para contingências, que também está no grupo do patrimônio líquido. Então, eu estou dando uma redestinação ao meu lucro que foi auferido nesse período. Tá? Então, a reserva para contingência, ela está relacionada a eventos futuros que poderão acontecer na empresa e que já estão diretamente previstos, já estão estabelecidos neste momento. Tá? Outra reserva que nós podemos ter é a reserva orçamentária, também conhecida como reserva de lucro para expansão. Esta reserva, elas são parcelas do lucro que poderão ser retidas para a expansão da empresa quando previstas no orçamento de capital aprovado. Então, eu tenho um processo de crescimento, eu tenho um processo de expansão que já está previsto no orçamento empresarial, e para suportar esse crescimento, eu posso realizar as reservas orçamentárias ou reserva de lucro para expansão. Tá? Lembrando que isso aqui está associado a investimentos futuros, está associado diretamente a um aumento da capacidade da empresa. Por exemplo, eu posso estar abrindo uma nova filial e, para isso, eu posso formar uma reserva orçamentária para expansão com a finalidade de abertura de novas filiais, onde eu vou ter gasto com construção do prédio, reestruturação da empresa e assim por diante. Tá? Então, nós temos aqui, devo observar também que, no geral, o prazo para a reserva orçamentária, para a formação dessa reserva orçamentária, para a expansão, ele é de até 5 anos, salvo naqueles casos em que o projeto demora mais que 5 anos. Então, eu tenho um projeto de investimentos que vai demorar até 10 anos, desde que eu consiga justificar isso com laudos técnicos e consiga ter a aprovação da Assembleia, eu posso constituir por um período maior que 5 anos. Tá? Então, consideramos aqui, então, que a Assembleia Geral aprovou um projeto de investimento em que serão retidos 6% dos lucros do exercício justificados no orçamento de capital. Então, eu já tenho aqui estabelecido que anualmente eu vou fazer a retenção de 6% dos lucros do exercício para a formação de reserva orçamentária. Neste caso, nós vamos ter aqui, naquele exemplo anterior citado lá do lucro de 3 milhões, 6% nós teríamos um total de 180 mil, portanto, nós teríamos contabilizado aqui, debitando o lucro do exercício no patrimônio líquido, então estamos retirando do lucro do exercício, estamos lançando na conta de reserva orçamentária, que também está ali no grupo do PL. No entanto, está no subgrupo de reservas. O valor de 180 mil. Então, destinamos para a reserva orçamentária 6% do lucro líquido que foi auferido. Lembrando que esta reserva também tem que estar aprovada pela Assembleia Geral da empresa, e neste caso tem que estar estabelecida qual que é o percentual do lucro que será destinado em cada exercício
e até qual limite que será formado essa reserva. Temos também a reserva de lucros a realizar. A reserva de lucros a realizar está relacionado aos lucros que não foram realizados financeiramente. Ou seja, são lucros que, são resultados que, apesar de estar aumentando o meu lucro no período, eu não tive ainda a sua realização financeira. Por exemplo, quando nós contabilizamos o resultado positivo da equivalência patrimonial, ele afeta positivamente no lucro da empresa, está aumentando ali o lucro da nossa empresa. No entanto, eu ainda não tive o recebimento, eu ainda não tive a realização financeira desta receita. Logo, é uma receita que ela pode impactar positivamente no seu lucro, mas não indica ingresso de recurso. Então, pensando nessas receitas que podem impactar positivamente no seu lucro, mas que não indicam o aumento necessariamente de caixa, de recursos financeiros, nós temos a reserva de lucros a realizar, que é uma reserva que vai ser constituída pensando nesses lucros que ainda não foram realizados, ou seja, que ainda não estão disponíveis para pagamento de dividendos aos seus acionistas. Tá? Então, neste caso, nós temos aqui a possibilidade de considerar como não realizado o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, ganhos cambiais decorrentes de ativos classificados no longo prazo, lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações ou contabilizações de ativos e passivos pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Então, nós temos algumas possibilidades em que o lançamento contábil é reconhecido o ganho, é reconhecido a receita diretamente. No entanto, eu não tenho ainda a realização efetiva financeira deste resultado. Tá? Quando o lucro registrado nessa reserva se realizar financeiramente, ou seja, quando eu receber de fato, ou quando tiver a realização financeira, deverá ser acrescido ao primeiro dividendo declarado, caso não seja utilizado para absorver prejuízos. Então, assim que eu conseguir realizar financeiramente este lucro, eu devo acrescentar ele ao dividendo que será pago aos acionistas, aos investidores, ou caso eles não sejam utilizados para absorção, para redução de prejuízos no período. Contabilmente, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos considerar aqui que do lucro que foi auferido pela companhia Alfa, 30% ainda não foram realizados. Então, esses 30% nós vamos constituir reservas de lucro a realizar. Contabilmente, nós vamos ter o lucro auferido foi de 3 milhões, 30% de 3 milhões 900 mil. Então, nós vamos constituir 30% desse lucro auferido como reservas de lucros a realizar. Debitando lucro do exercício, então estamos retirando de lucro do exercício e lançando na conta reservas de lucro a realizar, que também está no grupo das reservas no patrimônio líquido. O total de 900 mil reais. Tá? Podemos ter ainda outras reservas que estão relacionadas ao lucro da empresa. Podemos ter reservas de incentivos fiscais, podemos ter também reservas que estão associadas aos dividendos propostos, mas que ainda não foram distribuídos. Então, os lucros no formato geral, lucro apurado no exercício, ele deverá ser destinado ou para a formação de reservas ou distribuídos diretamente aos seus acionistas no formato de dividendos. Então, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre dividendos, como é que nós realizamos a distribuição dos dividendos obrigatórios e como que nós realizamos a contabilização dos dividendos propostos. Então, no final, contabilmente, não vai sobrar nada nessa conta de lucro do exercício. Por quê? O que não for constituído reserva será distribuído no formato de dividendos. Tá? Muito obrigado, até o próximo encontro. Um abraço virtual a todos.